lá falar do Sport que volta aos trabalhos hoje à tarde no CT. O Sport dá o pontapé inicial no seu período de pré-temporada. O Leão que vai inclusive promover um coffee break para reinaugurar a sala de imprensa do CT, que passou por muito tempo fechada, né? A gente até estava vendo as informações de que a imprensa não estava tendo acesso aos treinamentos lá em Paratibe. O Sport agora volta a receber a imprensa, inclusive já na próxima sexta-feira a imprensa estará liberada para ver o treinamento do Leão. A coletiva de hoje será com o coordenador técnico Ricardo Drubski e com um dos membros do Comitê Gestor de Futebol, o Rafael Campos. Nada de atividades no campo. Hoje os atletas serão submetidos a trabalhos físicos, a exames clínicos, né, alguns testes, como por exemplo o soccer test, né, aquele famoso teste de velocidade dos atletas nos primeiros dias de pré-temporada, e alguns outros trabalhos com a fisiologia, né, analisando o perfil desse elenco que ainda está em formação. 2 reforços, eu posso dizer 2 reforços agora. As informações elas são cíclicas, tudo muda muito rápido. Uma já estava confirmada, a do lateral esquerdo, Riquelme. Riquelme tem 21 anos de idade. Riquelme pertence ao Vasco da Gama até o ano de 2025. E esse jogador será emprestado ao Sport. O Sport inclusive venceu uma concorrência com o Fluminense. Aí o torcedor pode até ficar se perguntando, mas com o Fluminense, Anderson, campeão da Libertadores, foi ao Mundial, mas os clubes grandes eles enxergam que no Sport Riquelme pode ter mais oportunidades até do que no próprio Fluminense. Riquelme surgiu na Série B do Campeonato Brasileiro quando o Vasco a disputou no ano passado, em 2022, quando conquistou o acesso. Só que ele acabou sofrendo uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Isso lá atrás, em julho do ano passado. Passou por cirurgia, estava afastado dos gramados. Sua última partida tinha sido contra o Ituano, pela 19ª rodada da Série B daquele ano. Ele voltou a treinar com o grupo, mas acabou não sendo utilizado nesta temporada pelo Cruz Maltino. O Sport agora tem que oficializar a contratação desse atleta, que para mim chega ali como aquela opção para um setor onde hoje o Leão conta com o Felipinho, sendo o titular da posição. O Felipinho hoje se consolida nessa maneira, né, como titular mesmo, até pelo que o Sport fez com o jogador, pagamento em definitivo, né, da quantia junto ao Arte Sul do Rio de Janeiro, né, para que o Sport possa contar com o futebol do Felipinho até o final de 2026. E o Riquelme é uma aposta que o Sport está vendo, é uma cria de São Januário, né, e quem sabe, né, podendo aí ser essa segunda opção, o Sport complementando o setor com outros atletas da base, como por exemplo o próprio Vitor Gabriel, que mais uma vez deve servir a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torcedor também tem outro questionamento, mas um jovem, 21 anos, né, na base do Sport não tem esse tipo de jogador. Foi até uma discussão ontem apontada, né, pelos técnicos de Pernambuco que estarão na Copinha defendendo as equipes sub-20, da rodagem desses atletas, né? Não se compara a rodagem de um atleta formado nas categorias de base de um clube do eixo, do sul, sudeste, infelizmente com os clubes do nordeste, onde a minutagem, o número de competições, ele é menor do que propriamente, né, para esses jogadores. O outro nome é o de Romarinho, ele mesmo, agora podemos dizer ex-Fortaleza. As informações dão conta de que o Sport pode contratar Romarinho em definitivo. Atacante que, né, o Sport já mostrou desejo por ele em 2023. O Romarinho, ele só não se acertou com o Sport naquela ocasião por conta da Sul-Americana. Foi um peso, né, naquele momento, a permanência de Romarinho no Fortaleza por conta da competição continental. Uma valorização óbvia do jogador que no Fortaleza tem aí mais de 200 partidas, né? Ele chegou ao Fortaleza emprestado ainda do Globo, lá de Ceará Mirim em 2018, né? Obteve números aí interessantes, vem sendo aí bem acionado nos últimos anos, só que em 2023, com a chegada de outros reforços, ele acabou perdendo espaço. Então o Romarinho, que até então era tratado como uma negociação,
agora pode, quem sabe, vir ao Sport em definitivo. O que poderia ser feito nesse caso seria um distrato de seu acordo com a equipe do Fortaleza, onde tem contrato até o final do ano que vem, e ele assinaria em definitivo com o Leão, e se encaixa naquilo que o coordenador técnico Ricardo Drubski acabou apontando até numa entrevista concedida semanas atrás, de que o Sport estaria, ainda nessa reta final de ano, buscando um acordo com um jogador que teria o mesmo peso de Luciano Castan. E para mim, Romarinho tem esse peso. Trata-se de um jogador que nos últimos anos esteve disputando a Série A do Campeonato do Brasil e que agora o Sport busca um acordo com um jogador que é um setor onde o Sport hoje ainda é carente, que é o lado de campo, né? Um atacante que possa atuar também como um segundo homem de ataque. Então, para mim, se o acordo for firmado, o Sport ele deve estar se acertando com, de fato, um reforço, não uma contratação a qualquer, uma contratação a mais. É um reforço para um setor de ataque onde é fundamental você ter jogadores de qualidade. Em relação ao elenco do Sport, né, para a pré-temporada, todos os contratados são aguardados nesta quarta-feira. Entre os goleiros, Kaique França, Jordan e Denival. Esses 3 nomes devem ficar aí à disposição. Denis e Adriano, os outros 2 goleiros do Sport, estão lesionados. Nas laterais, Rosales, Lucas Ramon, Davidson e Filipinho, os 4 nomes das laterais. Na zaga, Rafael Thierry, Alisson Cassiano, Luciano Castan, Sabino lesionado, Rian e Renzo, né? Entre os volantes, Fábio Matheus, Felipe, Fabinho, Pedro Martins, Ítalo e Lucas André. Entre os meias, Alan Ruiz e Juan Xavier. Entre os atacantes que atuam pelos lados, Paulinho, Pablo Diego e Arthur Caíque. E entre os centroavantes, Zé Roberto e Flávio Souza, né? Então o Sport aí aguarda a chegada desses nomes que já foram confirmados, né, de reforços que ao todo são 6. Kaique França, o goleiro, Lucas Ramon, lateral direito, Luciano Castan, zagueiro, Zé Roberto, centroavante, e os outros 2 atacantes que atuam pelos lados, tanto Arthur Caíque como Pablo Diego. A gente vai estar aí, né, de olho, né, nesses jogadores, né? Ao todo o Sport inicia suas atividades com 24 atletas e a expectativa é de que o clube ainda possa contratar de 7 a 9 jogadores. O Sport ainda tem reforços a serem feitos, né, e confirmados, como a gente destacou há pouco, né, em determinados setores do campo, né, e ainda não está fechado esse elenco do técnico Mariano Souza, que vem trabalhando diariamente, né, desde a sua chegada no último dia 19, né, observando as movimentações de mercado, tanto para a equipe profissional, como também os treinamentos de alguns atletas que irão a São Paulo para a disputa da Copinha. Trata-se de um treinador argentino, né, que já teve aí por muito tempo o trabalho de base, né, em sua carreira, né, gosta de dar oportunidades aos garotos oriundos de categorias menores e não será diferente no Sport.